E sobrinho, e falando agora do produto, né, do Energy, o que é isso, cara? Pra que serve esse seguro? Como é que funciona? Primeiro, Energy não é um seguro, né? Energy é um universo de produtos que atende um segmento específico de atividade, né? A gente comentava aqui um pouco antes de começar o podcast, né? Que tem... A gente vê várias definições do que é o Energy, né? Algumas mais restritivas, outras um pouco mais que tentam abraçar um pouco mais outras atividades, mas, em geral, a área de Energy abrange as atividades de petróleo, né? Exploração, prospecção de petróleo, né? O upstream, né? O midstream, que é o transporte, você pegar esse petróleo das plataformas on ou offshore, sejam elas no mar, ou sejam elas em terra, levar esse petróleo para as refinarias, né? Refinar esse petróleo, então você tem o midstream, que é esse transporte, normalmente via pipeline, né? Na grande maioria das vezes via pipeline. Você fazer o refino desse petróleo, né? O que é o upstream? O upstream é a parte de exploração. De retirar. De retirar o petróleo Ah, tá bom. Seja ele... Tem gente que fala onshore e offshore, né? É que você tem exploração onshore e tem exploração offshore. Então, para mim, o melhor termo é o upstream. Upstream, você está tirando... Retirar o petróleo, seja ele no continente ou seja ele no mar, você está tirando... upstream, né? O midstream é o transporte. É você levar esse petróleo que você retirou até a área de refino. Ou o gás natural também, né? E ele pega todos os ramos de seguro? O Energy? Hoje em dia, algumas seguradoras e resseguradores, eles pegam, por exemplo, tudo que é responsabilidade relacionado com esse segmento, eles tratam dentro de Energy, D&O, eles tratam dentro de Energy, Environmental, eles tratam dentro de Energy. Nem todo mundo faz isso, tá? Mas quando a gente começou a olhar, quando eu comecei a olhar esse negócio, era property, tá? Era basicamente property. Mas hoje a gente vê uma visão mais holística do segmento. A gente vê... É evidente que você tem um subscritor de casualty liability olhando casualty liability, mas as estruturas de energy estão cada dia mais abarcando mais do que uma linha de negócios específica. Estão tratando desse negócio do seguro dessa atividade energy de uma forma mais holística, mais abrangente. Por que será? Por causa da profissionalização, do entendimento? Tem que ser Eu acho que por causa do entendimento da atividade. Para se especializar ali, né? Eu acho que tem a ver com o entendimento da atividade. Para mim, seguro... Eu vejo sempre seguro meio como que nem patchwork, sabe? As coisas vão se completando, né? Sim. Você faz... O seguro, ele para mim, é como se fosse um conjunto que você vai... O seguro patrimonial cobre uma coisa, o seguro de responsabilidade cobre outro pedaço, o seguro de environmental cobre um pedaço que a responsabilidade não cobre, o D&O um outro pedaço. E essas coisas, elas, de alguma forma, elas têm conexão entre elas, e você entender isso de uma forma... Você olhar isso, sim... Você ter gente olhando isso dentro da estrutura de uma seguradora, de um ressegurador como um todo, faz sentido. Até porque o risco é muito alto, né? Você tem, invariavelmente, na área de energy, você tem exposições altas, né? Em todos os sentidos, né? Exposições individuais altas, catastróficas altas. Então, eu perdi um pouco a minha linha de... A gente tava falando do upstream, midstream, aí você... E daí tem o downstream, que é a parte de refino, e as outras gerações, que é depois que você refinou, que você produziu os monômeros, né? Você produziu a gasolina, você produziu o querosene, você produziu nafta, que a nafta você vai craquear a molécula e vai fazer os monômeros que vão fazer os polímeros depois, né? Então, até você fazer as resinas termoplásticas, né? Que depois vão virar plástico, tudo isso está na cadeia de energy. Então, as petroquímicas, toda a indústria petroquímica, né?
é considerado energy. E você tem também toda a cadeia de geração de energia elétrica, seja energia a base de hidrocarboneto, seja energia carvão, gás, a diesel, hidrelétrica e as renováveis, tudo isso hoje é considerado, sempre foi considerado energy. Alguns mercados, poucos, às vezes expandem o conceito de energy para mineração. Por exemplo, exploração de carvão, né? Mineração de carvão. Que gera energia. Gera energia também. E porque em algumas dessas atividades não tem o incêndio como risco principal. O risco principal é quebra de máquina. Então, algumas seguradoras e resseguradores olham a área de mineração como energia, mas não são todas. O consenso é que energia é petróleo, exploração, petróleo, transporte até refinaria, refino e a geração de resinas termoplásticas, a petroquímica, né? Depois fazer copo, fazer embalagem, aí já não é mais. Aí já é para seguro patrimonial. E toda a parte de energia elétrica, incluindo transmissão e distribuição também. Era isso que eu ia perguntar, até onde vai a energia, né? Incluindo transmissão e distribuição também. Legal. Engenharia, desculpa. Não, engenharia também para construção de hidrelétricas. Algumas seguradoras e resseguradores também trazem o seguro de infraestrutura para dentro da... Sobretudo se a infraestrutura estiver relacionada com a construção. Por exemplo, se a gente falar de construção, da parte de construção relacionada com petróleo, a construção de uma plataforma, isso está dentro, seguramente isso está dentro de energy. Tá? Seguramente isso está dentro de energy. Se a gente falar da construção de uma hidrelétrica, a construção de uma termoelétrica, muita gente trata isso dentro da carteira de energy também.